as 7 taças do Apocalipse. Nós já falamos sobre os 7 selos, falamos das 7 trombetas, e a continuação são as 7 taças. Então, você vai precisar tentar, ler no Apocalipse, fazer uma relação entre esses momentos diferenciados. O que são os selos, o que são as trombetas e o que são as taças. Então, o livro de Apocalipse é um livro de revelação. Ele tem uma mensagem de revelação. A cada leitura, a cada momento, algo se revela através do Apocalipse. Ninguém pode dizer que sabe tudo do Apocalipse, porque, na verdade, ele está se revelando para nós. O Senhor, ele está abrindo o livro do Apocalipse. E nós falamos também que o Apocalipse ele pode ser interpretado de 4 formas. E as profecias de maneira geral. O método preterista, quando você olha para a história, ou então olha só para aquele momento em que o livro foi escrito, o que estava acontecendo, qual o significado daquelas palavras naquele momento. Então, você olha apenas para o momento histórico em que o texto foi escrito. Mas também tem o método futurista, que olha somente para frente, que tudo ainda vai acontecer, tudo se refere ao futuro. E o método contínuo, que olha o passado, os fatos que aconteceram durante a escrita do texto e também durante as gerações, durante toda a história até o dia atual. E também contempla o futuro, o que pode acontecer no método contínuo. E o método simbólico, que olha para as palavras das profecias e pensa nos símbolos, nos significados, na moral e nas lições que as profecias podem trazer. Então, qual é a conclusão que nós tiramos? Se você ficar apenas com um método desse, você pode cometer vários erros. Quando as pessoas interpretam apenas pelo método preterista, e aí grande parte da teologia tem essa tendência, de apenas olhar para aquele momento histórico, isso é indispensável, tem que estudar o que estava acontecendo naquele momento, para ser escrito o texto bíblico. Mas você não pode também pensar que só naquele tempo é que se cumpriu aquela palavra. O método futurista já tem outros riscos ainda piores, porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Nós não sabemos. E quando a pessoa começa a marcar o que vai acontecer, ainda tem erros piores ainda, quando a pessoa começa a especular muito sobre o futuro. O método contínuo já tem um equilíbrio. Quando você olha para o passado e você vê durante os séculos, durante as gerações, como que as coisas foram se desenrolando. E o método simbólico também tem uma contribuição enorme que nos ajuda a entender o significado dos símbolos, das palavras e qual é a lição que nós tiramos pelo cumprimento das profecias. Então, eu penso que seria uma forma equilibrada você estudar olhando aquilo que está no passado, aquilo que pode acontecer no futuro, mas você também fazer uma linha contínua e olhando de tempo em tempo pelas gerações e trazer também lições práticas. Se você pega somente um desses aqui, com exceção do contínuo que contempla todos, você olha apenas para o passado, apenas para o futuro ou apenas simbólico, você pode estar cometendo um erro ao interpretar as profecias. E aí também podemos fazer um paralelo, e aí isso eu acho muito importante, entre o sermão profético de Jesus e o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse, em alguns momentos, você percebe que o autor ele tem uma linha de raciocínio de tempo, que uma coisa vai após a outra. Mas o livro tem alguns intervalos, e esses intervalos se referem a momentos que talvez já passaram e a momentos que ainda vão acontecer. Então, qual seria o ponto de equilíbrio? Nós estudarmos o sermão profético de Jesus, e aqui eu coloquei Marcos 13, mas também tem Lucas 21 e também tem Mateus 24, onde Jesus apresenta uma ordem de fatos e você fazer um paralelo com o Apocalipse. Então, lá no sermão profético, Jesus fala dos sinais do fim. E aí, os sinais do fim, nós apontamos para as 7 igrejas do Apocalipse.
capítulo 2 e 3, onde durante toda a história da igreja, os sinais do fim foram acontecendo. Depois Jesus fala do princípio das dores. E então nós podemos fazer um paralelo também do princípio das dores com os 7 selos do Apocalipse, onde começa a abrir a revelação, ela começa a se desvendar. Os selos, eles abrem para a igreja a revelação, aquilo que estava oculto, aquilo que ainda não estava revelado, o Apocalipse ele é desvendado para nós. Depois Jesus fala da grande tribulação, e a grande tribulação nós podemos fazer uma relação com as 7 trombetas do Apocalipse, onde o anúncio da volta de Jesus, ele começa a se aproximar e se consumar. E as 7 taças do Apocalipse, capítulo 15 e 16, que nós vamos falar hoje, tem uma relação com o juízo final, quando Jesus vem para fazer o juízo final. Então é interessante porque isso ajuda a fazer um equilíbrio no estudo. Quando você pega o sermão de Jesus, falando sobre os eventos apocalípticos, ele coloca uma linha de raciocínio. Já o livro de Apocalipse, João, ele segue de alguma forma essa linha de raciocínio, mas em outros momentos ele coloca pontos que você vai ter que entender quando que isso se encaixa. E então você pode seguir o sermão profético de Jesus em Marcos 13 e fazer um paralelo com o livro de Apocalipse. Os sinais do fim, as 7 igrejas. O princípio das dores, os 7 selos. A grande tribulação, as 7 trombetas. A volta de Jesus e, aliás, o juízo final, né? Mais especificamente o juízo final, com as 7 taças. Então, as 7 taças que nós vamos falar hoje, elas estão apontando para o juízo final, para os momentos finais do cumprimento da revelação. O livro de Apocalipse, e aí eu estou ainda fazendo um panorama para você saber onde que você vai chegar agora através do estudo. Ele tem, primeiramente, 7 igrejas, são as 4 grandes visões do Apocalipse, você vai ver aqui agora. Primeiro, 7 igrejas. Éfeso é a igreja desviada, uma igreja que se enfraqueceu. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida. A igreja de Pérgamo é uma igreja que se tornou licenciosa. A igreja de Tiatira, uma igreja que se tornou relaxada. A igreja de Sardes, uma igreja que estava morta. E a igreja de Filadélfia, uma igreja amorosa. E a igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Então, essas 7 igrejas, elas aconteceram durante a história. Toda a história da igreja. Até chegar na Laodiceia. E depois das 7 igrejas, vem os 7 selos. Os 7 selos, é quando o livro se abre, quando o livro se revela, quando o livro de Apocalipse começa a ser aberto diante da igreja. A igreja é que recebe a revelação e a abertura do livro. Então, primeiro um cavalo branco, que é uma falsa paz. Depois um cavalo vermelho, que é a guerra. Depois um cavalo preto, que é a fome. Depois um cavalo amarelo, que é a morte por epidemias, ok? E também doenças, e guerras, e tudo junto ali. Depois, o 5º selo são os mártires, que pessoas começam a ser perseguidas e mortas por causa do evangelho. Depois, o 6º selo, catástrofes, em toda a natureza. E o 7º selo, silêncio no céu, e abertura das 7, aliás, o toque das 7 trombetas. Então vem as 7 trombetas. A primeira trombeta, a terça parte das matas da terra. A segunda trombeta, uma montanha ardente que cai no mar e atinge também os barcos, os navios, e também os animais do mar. A terceira trombeta também que cai sobre as águas doces, cai sobre rios, as fontes de água doce. A quarta trombeta, também que atinge o céu, o escurecimento do céu. E a 5ª trombeta, o enxame de gafanhotos, que no caso aqui tem o simbolismo de espíritos malignos que atormentam os homens. A 6ª trombeta também, anjos malignos e uma grande batalha que acontece perto do rio Eufrates. E a 7ª trombeta, então, o toque para que a igreja seja levada aos céus. Depois vem as 7 taças, que nós vamos falar agora.
A primeira taça são chagas, a segunda taça o mar se torna em sangue, a terceira taça os rios se tornam em sangue, a quarta taça o aquecimento do sol, a quinta taça as trevas sobre o trono do anticristo, a sexta taça a secagem do rio Eufrates e a sétima taça derramada sobre o ar, também catástrofes sobre a natureza. Então isso aqui é um paralelo do livro de Apocalipse. Primeiro, 7 igrejas, depois 7 selos, depois 7 trombetas e depois 7 taças que se derramam sobre a terra. Então vamos falar agora sobre as 7 taças do Apocalipse. No caso, as 7 taças da ira de Deus sobre a terra, em Apocalipse capítulo 15 e 16. Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Então o versículo 1 do capítulo 15 já fala o que é as 7 taças. O que se referem às 7 taças do Apocalipse. Quando ele vê 7 anjos que tinham 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus. O que é isso? O cumprimento final das profecias e o julgamento de Deus para a humanidade. Em Apocalipse 15, 1 mostra 7 anjos que recebem 7 taças que serão derramadas. E essas 7 taças são a ira de Deus contra a humanidade. Então, o que são essas taças? São acontecimentos que demonstram a ira de Deus. O julgamento de Deus contra a humanidade acontece agora através das 7 taças. Cada taça traz um juízo, um julgamento de Deus sobre o mundo. Então, cada taça tem um papel de derramar-se, então, a ira de Deus. Toda a misericórdia, a paciência de Deus, até esse momento sobre a humanidade. Então, nas 7 taças, Deus derrama a sua ira, tá? Sobre o mundo, julgando o mundo. Apocalipse 15, de 2 a 4, diz assim: Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, também os que venceram a besta, a imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aqui no capítulo 15, versículo 2 a 4, vai falar sobre o povo de Deus lá no céu, adorando o Cordeiro. Então você vê que enquanto as taças são derramadas sobre a terra, há louvor no céu, adoração diante do trono do Cordeiro, porque o reconhecimento da grandeza, da justiça e do poder de Deus sobre a humanidade e sobre toda a história. Então, em Apocalipse 15, do versículo 2 a 4, mostra um mar de vidro. Quando aparece um mar de vidro, esse mar simboliza os povos. Por quê? Porque o mar, ele liga todos os continentes, todas as nações, ele banha todas as terras, então ele alcança todos os povos. Mas também havia fogo, e esse fogo é o juízo de Deus contra os povos. Da mesma forma que há diante do trono de Deus os santos louvando, os anjos louvando ao Senhor, mas há um mar de vidro, ou seja, milhões, multidões de pessoas. Também a ira de Deus, ela é como um fogo que se acende contra o pecado e contra o mundo. Continuando no Apocalipse 15, versículos 5 a 8, que nos diz assim: Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus,
que vive para todo sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus, do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. O capítulo 15 de Apocalipse, ele vai mostrar que diante do trono de Deus estão os salvos adorando ao Senhor. O Senhor resgatou a sua igreja, buscou os salvos, e então a ira de Deus é derramada sobre a terra, e há uma adoração diante do trono de Deus. E aí um dos querubins entrega as taças para os 7 anjos. Os querubins são anjos adoradores, eles estão diante do trono, eles entregam 7 taças para 7 anjos, para que esses anjos derramem sobre a terra. O capítulo 15, ele é introdutório sobre as 7 taças. Ele vai mostrar que diante do trono de Deus há adoração, Deus é glorificado, é exaltado, e então um querubim pega 7 taças e entrega para 7 anjos. Você vê os anjos aqui, 7 anjos novamente. 7 anjos tocam 7 trombetas. E você vê os 7 se repetindo. Primeiro foram 7 igrejas, depois 7 selos, depois 7 trombetas e agora 7 taças. O que são essas taças? É como se Deus tivesse com 7 copos, 7 taças na verdade, e elas transbordassem. E ele entrega para 7 anjos e manda derramar sobre a terra. Quando derramam essas taças, acontecem 7 fatos que são o julgamento de Deus. Quando esses 7 anjos recebem as 7 taças, eles vão receber ordem para derramá-las sobre a terra. Então, as 7 taças, elas se referem à ira de Deus. O capítulo 16 de Apocalipse, ele mostra o julgamento de Deus contra o mundo, contra a humanidade. 7 anjos derramam 7 taças. Apocalipse 16, versículo 1 e 2, diz assim: Ouviu uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16, versículo 1 e 2, vai nos falar sobre a primeira taça. Quando eles recebem a ordem de derramar as taças sobre a terra. O primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra e apareceram úlceras malignas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O versículo 2 diz assim: o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Aqui já aconteceu um fato, que no caso o surgimento do anticristo, da besta, que marca as pessoas. Então isso aí seria outro estudo, um outro momento, nós explicarmos só sobre a marca da besta, só sobre o anticristo, quando eles marcam as pessoas, aqueles que pertencem a ele. Então, quando Deus vai julgar a humanidade, a primeira taça é contra essas pessoas. Contra essas pessoas que recusaram Jesus e que aceitaram, no caso, o anticristo, aceitaram a marca da besta. A primeira taça são úlceras, dores, juízos sobre aqueles que estão na terra e que não seguiram Jesus. Nesse momento do julgamento, a igreja já foi arrebatada. Você vê no capítulo 15 que a igreja já está adorando no céu. E então Deus manda a primeira taça sobre aqueles que estão na terra e que receberam a marca da besta. Depois do versículo 3, vai dizer assim, Apocalipse 16, 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como que de um morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então a segunda taça é lançada sobre os oceanos, e o mar se torna em sangue. Se você for comparar, a segunda trombeta atingiu a terça parte do mar. Mas a segunda taça já destrói todo o oceano. Isso pode ser fruto,
de toda a destruição que o ser humano já vai fazendo contra a natureza, mas quando cai a segunda taça, ela destrói todo o oceano. Todo ser vivo que há no oceano, ele morre, e então há essa figura de que o mar se torna em sangue. Apocalipse 16, 4 a 7. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e elas se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que eras o santo, pois julgastes estas coisas, porque derramaram o sangue dos santos e profetas, e também lhes destes o sangue para beber, e o que aconteceram. E ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quando se derrama a terceira taça, aí já são os rios, a água potável, a água doce que é atingida. Se você for comparar com a terceira trombeta atingiu a terça parte da água doce. Já a terceira taça é a totalidade da água doce. Então Deus julga a humanidade. Derramando essa terceira taça, não há água doce, não vai existir mais água potável. E aqui nós vemos, por exemplo, a questão da poluição, da destruição que as águas, as enchentes, elas matam pessoa, e isso significa água, transformando-se em sangue. Quando a água vira sangue, significa que pessoas estão morrendo por causa da água. Significa que não há vida mais na água, não há mais peixes. Então Deus destrói, pela sua ira, agora os rios. A quarta taça, agora, Apocalipse 16, 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. A quarta taça é sobre o sol. O aquecimento solar, insuportável, ao ponto de as pessoas blasfemarem, das pessoas sofrerem, mas elas não se arrependeram. Então aqui você vê na quarta taça também tem uma relação com a quarta trombeta. Na quarta trombeta, a terça parte do céu e do sol é atingida pelo escurecimento, pelo aquecimento. Agora é a totalidade do escurecimento do céu, do sol, e então o aquecimento insuportável do planeta sobre os seres humanos. Essa é a quarta taça. Você vê uma relação entre a segunda, terceira e a quarta taça com a segunda, terceira e a quarta trombeta. A segunda trombeta e a segunda taça também sobre o mar. A terceira trombeta sobre os rios e a terceira taça também sobre os rios. A quarta taça e a quarta trombeta também tem uma relação. A quarta trombeta é a terça parte do céu e do sol, mas a quarta taça já é a totalidade. Ou seja, na segunda, na terceira e na quarta trombeta, a terça parte é atingida. Já na segunda taça, terceira taça e quarta taça, é a totalidade que atinge dessas coisas, do mar, dos rios e do céu. Agora Apocalipse 16, versículo 10 e 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. O quinto flagelo, Deus já atinge o trono do anticristo. O anticristo, que ele estava enganando a humanidade, enganando as pessoas, conquistando os povos, ele que estava ali
fazendo-se de Cristo, tentando imitar Jesus, tentando enganar as pessoas, Deus assim derrama trevas sobre o trono do anticristo. E essa quinta taça apenas me faz lembrar o momento que nós estamos vivendo, porque os reinos do mundo estão sendo abalados. Nós estamos vivendo um momento tão crítico que há uma crise entre os políticos, entre os governos, entre os reinos mais poderosos do mundo, porque veio uma doença que atingiu até mesmo eles. Atingiu a economia, atingiu a sociedade, atingiu de diversas formas. E aí você pensa comigo, se um desses poderosos consegue resolver o problema do mundo, se um desses poderosos resolve conseguir, talvez, uma solução para o problema financeiro e até mesmo para a cura dessa enfermidade, o que vai acontecer? Todos os povos vão acreditar nessa pessoa. Vão acreditar nesse governo. Suponhamos, como há especulações aí, por exemplo, de que a China inventou isso aí e, de repente, ela vem e traz a solução para todo mundo. E ela vai conquistar todos os povos, todas as nações, vai dominar o mundo. Então você vê todo um caminho do sistema do anticristo para tentar conquistar os povos. Só que na quinta taça, Deus vai tirar todas as mentiras, todos os enganos. A quinta taça atinge o trono do anticristo, desmascarando o seu poder e o seu governo. Apocalipse 16, versículo 12 a 16. O sexto flagelo, a sexta taça. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a 3 rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão. Bem-aventurados aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A sexta taça revela que no rio Eufrates ele é secado. O rio Eufrates, que também nas trombetas lá, na sexta trombeta, ele é atingido. Esse lugar, onde é o Iraque e a Síria, onde hoje a Síria está acontecendo uma das maiores guerras da história, do mundo, atual. Esse lugar onde foi a Torre de Babel, onde foi o Império Babilônico, foi nessa região. É nesse lugar que os nossos olhos, no final dos tempos, devem olhar. O que está acontecendo nessa região? E atualmente está acontecendo a guerra na Síria, justamente nessa região. E então o que vai acontecer? O rio Eufrates vai secar e vai acontecer uma grande guerra. O inimigo, antes do final, do juízo final, ele vai tentar lutar contra Cristo e contra a igreja, contra o povo de Deus. E aqui você vê a trindade satânica. 3 espíritos malignos, 3 rãs, 3 espíritos mentirosos. O dragão, que é Satanás, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que é o enganador. A besta, o anticristo, ele vai ser um líder político, mas ele vai ter um falso profeta, um líder religioso junto com ele. Então vai se unir a religião com a política. E essa união da religião com a política, queridos, que nós sempre vimos isso acontecer, isso sempre há corrupção, sempre há engano. E Satanás também está ali. Então aparecem 3 espíritos malignos, 3 rãs.
E aí ele está falando sobre 3 enganos, 3 enganadores. O dragão é Satanás, que vai estar na terra enganando as pessoas. A besta, que é o anticristo, um líder político. E o falso profeta, um líder religioso, enganando o mundo. E eles vão tentar fazer, num lugar chamado Meguido, lá em Israel, uma grande batalha. E, na verdade, o rio Eufrates seca porque as nações vêm por terra ali, para aquela região, para fazer uma grande batalha, uma grande guerra final. O que seria isso? Poderíamos dizer que uma terceira guerra mundial, poderíamos dizer que é a última guerra da história. Nós não podemos ter precisão com relação a isso. Mas quando o Senhor Jesus for fazer esse julgamento e reunir os povos, o anticristo vai tentar lutar contra Cristo. E essa luta contra Jesus vai ser a batalha do Armagedon, uma última batalha que acontecerá nesse lugar, que em hebraico se fala Armagedon, e é o Vale do Meguido, onde também na história bíblica, nesse lugar aconteceram muitas batalhas, como a batalha de Gideão aconteceu também nesse lugar. Então, esse cenário, esse local aí, que é uma planície, uma grande planície que tem lá em Israel, vai acontecer a última batalha e a última guerra, quando as nações, sob o poder do anticristo, vão tentar enfrentar o Cristo. O Cristo que vem para o julgamento final. Apocalipse 16, versículo 17 a 21. Vamos terminar o capítulo 16. Então o 7º anjo derramou a sua taça pelo ar. E uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações, e Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque este flagelo do granizo era terrível. Então, a 7ª taça é quando, após essa batalha, então durante essa batalha do Armagedon, essa última guerra, Deus manda raios, terremotos, uma chuva de meteoros, destruindo então a terra. É na 7ª taça que o Senhor, de fato, faz derramar sobre a terra a sua ira, o seu julgamento, destruindo então tudo. Por quê? Porque eles vão ter se levantado contra Cristo e vão ter tentado derrotar o próprio Cristo e a sua igreja. Queridos, quando diz aqui no capítulo 16, versículo 17, quando a voz sai do santuário dizendo, feito está, nós lembramos daquele momento que Jesus, ele disse na cruz, está consumado, e então é a última palavra. É quando o Senhor, o mesmo Senhor Jesus, que na cruz falou, está consumado, ele vai falar, está feito. Já fiz o meu julgamento, o meu juízo foi derramado sobre a terra. Então, as 7 taças do Apocalipse são: a primeira taça, úlcera sobre aqueles que estiverem com a marca da besta, a marca na sua cabeça ou na sua mão. A segunda taça, o mar se torna em sangue. A terceira taça, os rios se tornam em sangue. A quarta taça, o aquecimento do sol. A quinta taça, as trevas sobre o trono do anticristo. A sexta taça, o secamento do rio Eufrates e a guerra do Armagedon. E a 7ª taça, raios, terremotos, meteoros e a destruição, então, da terra. Queridos, eu sei que é difícil para nós entender esse tema, mas eu penso que é muito importante você fazer a leitura do texto. Você entender o que está acontecendo.
Nós acreditamos que nesse momento o Senhor Jesus, né, terá arrebatado a sua igreja e então ele derramará o juízo sobre a terra. Mas é importante nós entendermos que essas 7 taças são o julgamento de Deus contra o pecado e contra a humanidade. Tá? A forma que isso vai acontecer, se isso vai ter de uma vez só, num dia só, quanto tempo isso vai durar, não tem como nós falarmos, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo humano. A forma de Deus marcar o seu tempo não é a mesma forma que o ser humano faz. As 7 taças, elas são o julgamento de Deus contra a humanidade. Quando o Senhor leva a sua igreja, e a igreja adora o Senhor, lá no capítulo 15 de Apocalipse, e então, a primeira taça, elas são as úlceras, dores sobre aqueles que têm a marca da besta, aqueles que não aceitaram o Senhor, e eles são atingidos. A segunda taça, o mar se torna em sangue. A terceira taça, os rios se tornam em sangue. A quarta taça, o aquecimento do sol. A quinta taça, as trevas sobre o trono do anticristo, revelando a sua maldade. A sexta taça, seca o rio Eufrates e a guerra do Armagedon. E a sétima taça, raios, terremotos e meteoros. Então, a sétima taça, Deus derrama sobre a terra realmente uma grande destruição, e aí fazendo então esse juízo sobre a terra. As 7 taças são a ira de Deus como julgamento sobre a humanidade, aqueles que estiverem nos últimos dias, mas que não tiveram aceitado o Senhor e que seguiram o anticristo. Jesus virá como juiz para fazer justiça. Queridos, a diferença que essas taças mostram para nós é que quando Jesus veio pela primeira vez, ele veio humilde, nasceu numa manjedoura, trabalhou numa carpintaria, foi crucificado na cruz. Mas quando ele voltar, ele virá como juiz para julgar. Vamos orar nesse momento. Eu creio que muitas dúvidas ficam, porque na verdade nós estamos estudando e é um processo que você tem que ir estudando, aos poucos, aprendendo, né? Até você chegar a uma compreensão maior, uma compreensão mais completa da palavra de Deus. Então, continue estudando, continue aprendendo. O Apocalipse é um livro que você tem que estudar sempre, né? Está sempre estudando ele. Então, continue estudando e continue aprendendo a palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, nesse momento, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos revele, Teu Espírito Santo nos mostre a Tua vontade, o Teu querer. Tire de nós, ó Pai, todo medo, toda dúvida, Pai amado, toda confusão, em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos compreender a Tua palavra, a revelação do Apocalipse. Saber, ó Pai amado, que a Tua justiça se revelará. E, ó Pai amado, que nós, enquanto temos tempo, possamos, ó Pai amado, nos arrepender, possamos mudar a nossa vida, possamos, ó Pai, ser transformados, se converter, ó Pai, totalmente ao Senhor, ó Pai, viver uma nova vida, Pai, em arrependimento e transformação em santidade, para então, quando Jesus vier, nós subirmos aos céus e sermos então protegidos pelo Senhor, sermos então abençoados pelo Senhor, ser salvos e receber a vida eterna. Que nós possamos ter essa fé, Pai, inabalável na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Que Deus te abençoe.